Câmara Municipal de Carmo Cajuru, Estado de Minas Gerais, pauta da 7ª reunião ordinária, primeiro período, terceira sessão legislativa, 19ª legislatura, 21 de março de 2023. Sob a proteção de Deus e no nome do povo desse município, vamos dar início aos trabalhos desse dia. Convido a todos para realizar a oração em plenário. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos termos do artigo 118 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, solicito do senhor secretário que proceda à chamada nominal dos vereadores. Ângelo Santos Silva Bandeira. Presente. Antônio Alves Cabelo. Presente. Bruno Alves de Oliveira. Presente. Débora Nogueira Fonseca Almeida. Presente. Emerson Lopes Miranda. Presente. Geraldo Luiz Barbosa. Presente. Rafael Alves Conrado. Presente. Ricardo da Fonseca Nogueira. Presente. Sebastião de Faria Gomes presente. Sérgio Alves Quirino. Presente. Wilson Silveira Saraiva. Presente. Havendo quórum regimental, declaro aberto a 7ª reunião ordinária desse Poder Legislativo. Conforme a resolução número 02/2020, a ata foi enviada a todos os vereadores, portanto não será lida nessa reunião. A ata da reunião anterior está em única discussão. O vereador que queira discuti-la, por favor, peça a palavra. E em única votação. O vereador que for ao contrário, se manifeste. Quem for favorável, permaneça como está. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Determina o primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências expedidas e recebidas por este Poder Legislativo. Correspondência endereçada ao nosso presidente, vereador Rafael. Correspondência essa do assessor legislativo, diretor da Escola Legislativa, Marcos Fonseca da Silva, que tem o seguinte teor: considerando os prazos estabelecidos para inscrição ao processo seletivo simplificado para contratação de estagiários, conforme edital 01/2023, informo que, apurados os relatórios quanto ao número de inscritos, conforme documento anexo, não foram computados nenhuma inscrição para o referido procedimento. Muito obrigado, senhor secretário. Mais alguma correspondência? Correspondência é só essa. Não tem indicação. Muito obrigado. E agora passando para as indicações. Indicação solicita ao senhor prefeito Edson Souza Vilela que se disponibilizar internet por Wi-Fi gratuito em todas as unidades de saúde do município, PSF, Clínico Municipal, CAPS, Justificativo. Com essa iniciativa, o município passará a promover a inclusão digital, internet disponibilizando Wi-Fi para usuários como forma de promover a democratização do acesso às tecnologias da informação e da comunicação. Com isso, peço ao prefeito, referendado pelos nobres colegas deste poder, e em conjunto com sua assessoria técnica, realize estudo de viabilidade de concretizar esse pedido. Carmo Cajuru, 21 de março de 2023, assina o vereador Sebastião de Faria Gomes. Muito obrigado, secretário. Apresentou o requerimento para o uso da tribuna livre o senhor Aleph Cordeiro Silva, a quem conceda a palavra pelo tempo de 20 minutos para tratar do tema perseguição, devendo preservar o respeito a esta casa, aos vereadores e ao povo cajuruense. Por favor, queira se dirigir à tribuna. Boa noite, senhor presidente dessa Câmara. Boa noite, senhores vereadores. Fui contratado de 1/7/2021 como servente para trabalhar nas obras. De lá para cá, fui desviado de várias funções, várias vezes.
Em uma dessas mudanças, trabalhei no Lava Jato das Obras, onde me acidentei do olho, dia 9/8/2022. Por esse motivo, tenho estabilidade e não posso ser dispensado do cargo. Só para ressaltar aqui, eu só fiz um resumo, porque para não contar a trajetória inteira lá. Por último, fui mandado para trabalhar como ronda noturno lá no Parque de Exposições. O motivo dessas constantes mudanças de função é devido à minha curiosidade sobre coisas erradas ou suspeitas que ocorrem e ocorriam nas dependências da Secretaria de Obras. Não estou aqui para degradar a imagem de ninguém, mas sim para fazer justiça pela perseguição que sofri. Lá no Parque de Exposições, no exercício de função de ronda, era meu dever zelar pelo patrimônio. Também perdi que o local fosse invadido por terceiros. Deve ser do conhecimento dos senhores, de vocês, que muitos furtos estavam correndo por lá. Por isso, foi necessário que houvesse a presença constante de alguém lá. Então, no dia 4/3/2023, por volta das 19 horas, cheguei para trabalhar e me deparei com algumas pessoas fazendo churrasco dentro e ao redor do galpão, inclusive parentes da secretária Kênia. Como eu era o responsável em guardar o local, imediatamente entrei em contato com o secretário de obras, que era meu chefe, e expliquei a minha situação, e a minha preocupação era em resguardar de qualquer problema que eu pudesse acontecer por lá, pois naquele momento eu era responsável pelo local. O secretário de obras então ligou para o prefeito, que imediatamente foi até lá e constatou o fato. Porém, ao invés de colocar as pessoas de lá para fora, me maltratou e me desrespeitou e me humilhou na frente de todo mundo e de todos. Depois desse ocorrido, começou a perseguição. No dia 10/3, eu tinha que pegar serviço às 19 horas. Porém, como estou morando lá no Ribeiro, vinha trabalhar no meu carro. Quando eu estava saindo para trabalhar a voltas das 18h30, meu carro estragou no caminho. Como não tinha área de celular e estava conseguindo avisar a secretária Kênia, só consegui me comunicar por volta das 19 horas, avisando que já tinha chamado um Uber que chegaria atrasado. A Kênia então me dispensou naquele dia e me disse as seguintes palavras: como você não está satisfeito, não precisa mais ir. Segunda-feira você passa na Secretaria de Obras que a sua rescisão vai estar pronta. O secretário Vinícius tentou me levar de volta para o Obras e me chamou no escritório. De lá ele ligou para o Edson, que estava em Brasília, e colocou para ele a minha situação de estabilidade, dizendo que eu era bom funcionário e que nunca tive problema, não teve problema comigo. Ressaltando aqui, eu tenho a gravação, tenho os áudios, tenho os vídeos de tudo, viu? No final, o secretário de obras disse que o prefeito mandou que eu procurasse os meus direitos e que eu seria dispensado e que meu problema era com a Kênia. Constantemente, as dependências do parque é usada pelo pessoal que pratica motocross. Inclusive, é cobrada a entrada. A entrada lá no portão lá, viu, gente? Lá na entrada do portão lá. Pelos organizadores, que eu acho errado, porque lá é um patrimônio público e acho que essa situação tem que ser fiscalizada por vocês, vereadores. A manutenção da pista é feita toda pela prefeitura. Peço que os vereadores fiscalizam e façam uma apuração sobre a situação do uso das dependências do parque, de exposições e também os desvios de funções, que são muitos. Não é certo que as pessoas são privilegiadas só porque tem parentes trabalhando lá. E já fiz a denúncia no Ministério Público. Também vou procurar meus direitos trabalhistas. Espero que a Câmara faça o dever. Eu agradeço, muito obrigado por ter me ouvido. E é essa minha denúncia sobre a perseguição e essa denúncia também que eu tenho que fazer para você. Muito obrigado, Aleph, pelo uso da palavra. Por favor, continue aí na tribuna. Alguns dos vereadores gostariam de fazer alguma pergunta ou alguma colocação quanto à fala do ex-funcionário Aleph?
Pela ordem, vereadora Débora e vereador Antônio. Senhor presidente, coincidentemente, eu tenho um ofício aqui, uma resposta de um ofício, na verdade, sobre essa situação que ele colocou do uso da pista. Eu fiz um requerimento pedindo explicações, porque eu já tinha recebido uma denúncia que estava sendo usado lá de forma indevida e sem a devida cobrança, porque a gente sabe que todo patrimônio público ele pode ser usado pelo cidadão, desde que ele faça o pagamento pelo uso. Por exemplo, polo esportivo, o pessoal tem que pagar. As quadras, né, dependendo, tem que pagar. Parque de exposição, vai fazer um evento, tem que pagar. Então, todo mundo que quiser alugar, pode alugar. E a pista de motocross, eu acredito que não seja diferente. Né? Se você alugar, você pode alugar um imóvel da prefeitura, não tem problema, você tem que pagar. Né? Então, é interessante que a resposta, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Só tem um pedaço aqui, eu vou ler para vocês o que é que eles colocaram na resposta do requerimento. Eu indaguei sobre a existência do uso, né, que não estava sendo cobrado, e a manutenção também feita pela prefeitura, e me responderam o seguinte: não existe cessão de uso para nenhuma instituição ou empresa pertencente ao município que, mantendo a pista, permitirá que as atividades esportivas dessa modalidade sejam realizadas no local e com melhoramentos ainda a serem feitos. Permitirá que a mesma se torne uma pista oficial para provas e circuitos estaduais e outros. É de interesse da administração criar um preço público para uso diário ou semanal dos usuários de Carmo Cajuru e outros. Valor este que permitirá uma melhor manutenção da pista sem ônus para os cofres do município. Essa resposta aqui, ela foi mais ou menos, não tenho a data dela aqui não, mas mais ou menos 10 de janeiro, então tem mais ou menos um mês e pouquinho. 2 meses, né? 2 meses. Então até essa data não estava regulamentado, me parece que tem que regulamentar, colocar preço público, e não tinha sido colocado ainda. Então, só que neste momento já estavam usando a pista sem pagar nada, né? Só que aqui a gente não teve como provar, porque a pessoa que me passou a denúncia não tinha foto, não tinha nada, sabia que estava usando. Então, o que esse rapaz, como você chama mesmo? Alifer. O que ele está falando aqui, simplesmente está comprovando que realmente a pista está sendo usada. Então, eu acho que a Câmara, como órgão fiscalizador, eu gostaria de pedir o presidente para eleger uma comissão para a gente estar apurando a questão dessa irregularidade do uso da pista e também essa questão do desvio de função. Porque eu não sei se, parece que ele falou que tem áudio, tem conversas, né? A gente tem que apurar, ver se isso pode ser usado nessa investigação, porque assim, eu entendo que qualquer pessoa é igual perante a lei, independente se ela é parente do prefeito, se ela é prefeito, se ela é vereador, se ela é parente do vereador, ela tem que ser dado tratamento igual. Então ninguém pode ter benefício relativo a qualquer cargo público que o parente tem ou que a própria pessoa tem. Então, eu acho que é um desrespeito com a população. Se querem usar, bacana. O esporte é bacana, ótimo. Então, vamos fazer a coisa da forma certa. Por que tem que ficar fazendo maracutá e ficar fazendo trem errado para poder depois passar uma vergonha dessa aqui? Não precisa de um secretário passar uma vergonha dessa. Né? Porque se ele está lá, ele tem que ser o primeiro a dar exemplo. Então, isso aqui, para mim, meu ponto de vista, é totalmente desnecessário. Né? Eu acho que não precisava dessa situação. Isso aqui é constrangedor. Né? A pessoa não precisa passar por isso. E principalmente a pessoa que está envolvida. Que é uma pessoa que a gente tem certa admiração. Então, para que a pessoa precisa passar por isso? É desnecessário, totalmente desnecessário. Mas tem que ser apurado, seja quem for. Então, eu peço ao senhor, se for do seu entendimento e da mesa, que seja eleita uma comissão para poder apurar os fatos.
Obrigado, vereadora. Será encaminhado para o jurídico dessa casa para analisar o pedido da criação da comissão. Com a palavra o vereador Antônio. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela palavra. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o relato trago pelo Aleph aqui a esta casa. Sem dúvida, é uma coisa assim, chocante e graças a essa fala sua, a gente pôde agora debater e lançar luz sobre esse problema, sobre o que está acontecendo dentro da Secretaria de Obras, sobre o que tem acontecido com o uso de serviços públicos e equipamentos públicos da nossa cidade. Eu gostaria de solidarizar com a infração quanto ao seu direito trabalhista promovido pela Prefeitura Municipal, que não respeitou o acidente que você teve, a garantia de estabilidade que você tinha lá na Secretaria, e que, sem dúvida nenhuma, você precisa procurar os seus direitos. Abre parênteses, a respeito da Secretaria de Obras, até hoje os trabalhadores de lá seguem sem uma solução após a Prefeitura ter retirado a insalubridade e as horas extras dos funcionários das obras. Que, diga-se passagem, são os clientes que recebem dentro dos funcionários da Prefeitura Municipal. E após promessa da Prefeitura que faria uma regularização dessa casa, os trabalhadores continuam aguardando uma solução definitiva para isso. A segunda questão, que é muito chocante, é a utilização desse espaço público, e aliás, já foi passado aqui nessa casa um projeto de lei que destinaria todos os recursos arrecadados com o parque à disposição para o Fundo Municipal de Esporte, para ser reinvestido no esporte. E a Prefeitura passando uma vergonha dessa, sabe? Fazendo vista grossa, sabe? Deixando de arrecadar, sequer foi criado, sabe, a conta do fundo para destinação para o esporte, e ainda permitindo que parentes e funcionários da própria Prefeitura possam utilizar esse espaço. Isso é sem dúvida tenebroso. Então, concordo com as palavras da vereadora Débora que deve ser aberta uma investigação aqui nessa casa para apurar isso. E a terceira questão também que eu gostaria de apontar a respeito da seletividade que a Prefeitura tem sobre os investimentos na área do esporte. Porque, um exemplo disso é que os skatistas de Capital há anos vêm implorando para que a Prefeitura dê uma simples manutenção na pista de skate lá da Prainha. E até agora nada, sabe? A pista está em péssima condição de estado, de uso, e ainda assim é utilizada pelos skatistas, que não tem outra alternativa na cidade. Enquanto isso, uma pista que certamente a Prefeitura não deve ter poupado recursos para construir uma pista de motocross, deve ser muito caro, foi construída e poderia estar sendo fonte de recursos de operação do município, não está sendo, justamente para ser investido no esporte. Então, esses fatos são muito graves. E é preciso que essa casa se debruce e, através dessa comissão, possa responder à sociedade, responder ao senhor pelos fatos envolvidos. Então, mais uma vez, gostaria de parabenizá-lo pela sua coragem, sinta assim na vontade para estar voltando nessa casa e trazer o que está acontecendo dentro da nossa cidade. Então, é isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora, pela palavra. Antes de passar voltar a palavra para o vereador, como o senhor citou, eu gostaria aqui de deixar a palavra para o cidadão Aleph. Essa casa irá, sim, eu fiz algumas anotações aqui da sua denúncia, enquanto presidente da Câmara, enquanto vereadores, nós temos sim a premissa de estar fiscalizando. Você pode ter certeza que a fábrica não foi bom, nós iremos sim estar tomando as medidas cabíveis que for necessário para dar aí, pelo menos uma resposta para você sobre o que aconteceu. Coloca a casa sempre à disposição, as portas aqui estão abertas e parabéns pela coragem de ter vindo aqui, muitos não têm essa coragem, então a gente tem que valorizar isso. A vereadora Débora solicitou a palavra. Eu quero só fazer uma pergunta. Hoje, quando você foi mandado lá para exposições, eles mudaram o seu contrato? Eles mudaram no dia que o Vinícius me chamou lá, que ele ligou para o Edson. Qual é o nome do senhor? Débora? A vereadora Débora. Na segunda-feira que eu fui lá, o Vinícius já mandou a mulher do Kleber, que é a Tati, já enviar todos os meus documentos para lá, para me transferir para a administração, entendeu? Mas chegou a ser feito? Chegou. Isso foi depois que você foi mandado embora? Foi. Então, hoje você tem documento que você estava trabalhando como Honda? Documento assim, não. Você veio para a administração, mas você não mudou sua função para nada? Não mudou. Porque até então, onde eu sei, eu não tenho muita experiência com isso, às vezes alguém vai poder me ajudar, a pessoa que vai trabalhar de Honda, ela tem que ter um curso específico, me parece. Ela não pode trabalhar de Honda
sendo que ela tem que ter aquele curso de defesa pessoal, parece, alguma coisa nesse sentido. Então, na verdade, seu documento ficou como servente. Foi. E você foi falar como moço. Eu fui contratado como servente. Sim. Outra coisa que eu queria levantar aqui é, além dessa situação constrangedora de usar um bem público pelo fato de ser parente e tal, nós temos uma outra situação. O executivo está dando prejuízo aos cofres públicos. Por quê? Porque ele autorizou a demitir um funcionário com estabilidade. Ele vai, se ele entrar na justiça e ganhar, provavelmente eu acho que ele ganha, né? A prefeitura vai pagar ele todo o período que ele ainda tem para receber, sem a pessoa estar trabalhando, vai ter que contratar outro para pôr no lugar, provavelmente, né? Então, assim, é um desrespeito enorme, sem contar que esse uso do bem público sem arrecadar ainda tem mais. O pátio do galpão lá está alugado pela Cofé. Vocês imaginam se numa situação que esse pessoal está lá, ou está bebendo, ou está mexendo com churrasco, dá um fogo, alguma coisa nesse galpão lá? Causa um acidente. Esse moço, ele estava responsável pelo local. Então, qualquer coisa que acontecesse lá, ia vir em cima dele. Né? A gente está supondo que há algumas situações. Mas é um local que eu acredito que o material que a Cofé coloca lá e deve ter outros materiais da prefeitura que podem ser fácil de pegar fogo, alguma coisa nesse sentido. Aí às vezes deixa uma luz acesa, deixa uma tomada lá, né, sei lá. Isso tudo pode acontecer. Então eu acho que é uma irresponsabilidade, né, uma situação dessa. Então são vários pontos, né, que a gente percebe que está tendo uma negligência aí do poder público, principalmente essa questão do prejuízo aos povos. Tá bom? Obrigada. Obrigado, vereadora. Alguns vereadores gostariam de fazer uso da palavra? Estão tendo mais manifestação. Gostaria de agradecer a presença aí do lado, à tribuna. Com certeza que a sua manifestação aqui nessa noite vai ser levada ao nosso jurídico, vai ser levada aí, se possível, a criação de uma comissão. Estamos dentro, né, das nossas funções que nós iremos estar tomando aí. Ô, presidente, acho que eu devia pegar o contato dele, porque se for fazer comissão, às vezes a gente chama ele para... Não, eu venho para o senhor falar. Pode pegar com ele, seu Pode, ou a vereadora pega o contato dele. Certo? Olha, eu agradeço a sua presença na tribuna livre dessa noite e nós iremos aí estar encaminhando aí para o nosso jurídico. Em breve teremos aí respostas. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado, senhor presidente, e todos os vereadores que podem me ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. A casa está sempre disponível aí para a população. Passando para a segunda parte, ordem do dia. Informo aos senhores vereadores e vereadora que consta para a pauta para apreciação em primeira discussão e votação o projeto de lei número 11/2023, que institui o Programa de Pagamento Incentivado 2023, PPI 2023. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 09/2023, que declara de utilidade pública entidade que menciona. Determina o primeiro secretário que apresente a proclamação dos resultados dos pareceres ao projeto de lei número 11/2023, emitido pelas comissões competentes desse Poder Legislativo. Projeto de lei 011/2023, parecer 077/2023, projeto esse de autoria do nosso colega vereador. É o nome. Não, é o outro. É o de autoria do executivo. É o PPI. É isso mesmo. A Comissão de Justiça e Redação opina pelo parecer favorável. Comissão de Orçamento também opina pelo favorável. Obrigado, senhor secretário. Após a apresentação dos pareceres favoráveis,
ao projeto de lei, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 11/2023. Projeto de Lei 11/2023 institui o Programa de Pagamento Incentivado PPI 2023 de Carmo do Cajuru e da outras providências. Muito obrigado, senhor secretário. Após a leitura, o projeto de lei número 11/2023 está em primeira discussão. O vereador que queira discuti-lo, por favor, peça a palavra. Pela ordem, vereador Ricardo, em seguida, a vereadora Débora. Boa noite a todos. Senhor presidente, visto que na reunião com o jurídico antes dessa reunião, às 17 horas, alguns vereadores manifestaram que tem pessoas com interesse de fazer a negociação e estar efetuando o pagamento, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência convocasse, consultasse, o plenário se poderia colocar em segunda votação também hoje esse projeto, se for de acordo com a decisão de vocês consultar e o plenário concordar. Presidente, só uma questão de ordem, na mesma fala do vereador Ricardo, também faço o mesmo pedido, tendo-se em vista que só para minha pessoa, mais de 20 pessoas estão aguardando. Então a gente acha que é importante aprovar o mais rápido possível, onde as pessoas vão negociar e fazer o pagamento à Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru. A palavra é a vereadora Débora. Só queria abrir uma discussão aqui, a gente já falou disso lá no plenário, né? Lá na reunião com o doutor Eduardo. Eu acho que o refis, ele acaba sendo um incentivo à inadimplência, né? Eu até pedi uns dados aí, a gente até fez a leitura, né? Hoje nós temos 15 milhões e quanto? 15 milhões e uns quebradinhos de inadimplências, de impostos, né? Então, assim, eu acho que essa questão do refis, ela tinha que ser analisada com mais profundidade. Porque, para mim, ela incentiva as pessoas a não pagar. A pessoa, às vezes, está devendo um montante razoável, ela sabe que vai haver o refis no próximo ano, ela já imagina, né? Ela pega o valor ali, investe em outra coisa, às vezes, com o valor do juro, ela paga o refis. Então, a pessoa que vai pagar à vista tem só 10% de desconto. A pessoa que vai pagar com um ano depois, ela tem 90% de desconto do juro. Então, eu, pessoalmente, acho que é injusto. Não acho que é justo. Eu acho que incentiva o mal pagador. Eu acho que, claro que tem situações que a pessoa precisa, não teve condições, enfim. Mas eu acho que existe a possibilidade da pessoa ir lá e renegociar. Cada um renegocia a sua. Não tem necessidade de um refis para poder a pessoa ir lá negociar. Tanto que, fora do refis, se ela não cumprir esse prazo e daqui, por exemplo, 6 meses, ela quiser ir lá renegociar, ela pode. Então, eu pessoalmente acho assim, bastante assim, é uma situação que tem que ser revista. Né? Tanto que o governo federal tinha o refis, ele aboliu totalmente justamente por isso. Você tem uma dívida com o governo federal, você vai lá na Receita, você faz o parcelamento e pronto. Na verdade, o refis passa porque é uma medida, ela não é uma medida populista. Né? Ela é mais política do que, digamos assim, é uma coisa de prática mesmo, que vai resolver alguma coisa. A pessoa quer uma certidão negativa, ela faz o refis, paga o primeiro parcelo e deixa o resto depois. Vai lá, tira a certidão que ela precisa. Tem muita gente que faz isso. Não estou generalizando, tá? Porque eu sei que tem situações que realmente a pessoa precisa. Mas eu acho que é alguma coisa que tem que ser revista. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, vereador. Mais alguns vereadores gostariam de fazer o uso da palavra? Conforme solicitado pelo vereador Ricardo, pelo vereador Sebastião, irei consultar aos vereadores, porém antes irei fazer uma colocação. O projeto, a gente sabe que as comissões, elas têm um tempo, um prazo, para poder estar analisando os projetos para entrar nessa casa. A gente sabe que alguns projetos requerem sim uma certa urgência, a população ter procurado, realmente é um projeto muito polêmico, porém esse projeto já está há bastante tempo aqui na casa, então eu gostaria de pedir às comissões que, quando for de interesse, de urgência dos projetos, se eles já estiverem nessa casa e propícios a serem votados, inclusive com os pareceres das comissões, tanto contábil quanto jurídica pronto, que deem urgência em estar fazendo as reuniões de comissão antes da reunião ordinária, que se dá nessa noite.
Com isso a gente vai conseguir aí estar sempre ficando em dia com os nossos projetos. Mas, em respeito aos novos vereadores, eu concordo que realmente é um projeto polêmico que precisa sim ser apreciado devido ao aclamo popular, que muitos solicitaram, inclusive recebi muitas mensagens e ligações. Consulto aos nobres colegas vereadores se permitem que o projeto seja apreciado nesta reunião em primeira e segunda discussão e primeira e segunda votação. A votação será feita de forma, quem for a favor permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. Todos concordaram, então o projeto será apreciado nesta reunião em primeira e segunda votação. Senhor presidente, só justificando, atrasou o projeto porque eu fiz um questionamento, aí esperando a resposta para a gente poder votar. Por isso que ele não foi tão rápido o trâmite dele. Não, sim, vereador. Após você passar pela legislação de justiça, eu compreendo que só após o seu parecer que o projeto pode ser votado. Não generalizando, óbvio, não generalizando, mas a colocação cabe para todas as comissões, certo? Não se sinta no caso que foi direcionado a Vossa Excelência. Não, tudo bem, compreendo. Sem problemas, vereadora. Encerrada a primeira discussão, então, o projeto de lei 11/2023 está em primeira votação. O vereador que o aprove permaneça como está. Quem for ao contrário se manifeste. Eu peço abstenção, senhor presidente. Projeto de lei 11/2023 foi aprovado em primeira votação por 9 votos favoráveis e 1 abstenção. Passando agora para a segunda discussão do projeto de lei número 11/2023, consulta os vereadores para quem gostaria de fazer o uso da palavra. Não tendo manifestação, o projeto está em segunda votação. O vereador que o aprove permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. Projeto de lei número 11/2023 foi aprovado por 9 votos favoráveis e 1 abstenção. Será encaminhado para o Executivo. Passando para a apreciação do projeto de lei número 9/2023, em segunda discussão e votação, determina o primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 9/2023. Mas só o projeto. Que proceda a leitura do projeto. 09. Isso, 09/2023. Projeto de lei 009/2023 declara entidade de utilidade pública aspecto nacional, legal e regimental. Após leitura, o projeto de lei número 09/2023 está em segunda discussão. O vereador que queira discuti-la, por favor, peça a palavra. E em segunda votação, o vereador que o aprova. Gostaria de falar? Com a palavra, a vereadora Débora. Presidente, rapidinho, é porque hoje eu fui procurada lá pelo secretário Guilherme da associação, e só para abrir um parênteses, aproveitar que o projeto em votação, ele pediu para convidar os vereadores para a reunião da associação, que vai, provavelmente, acho que até você já está sabendo, ele já entrou em contato com o presidente, né? A reunião vai ser, provavelmente vai ser dia 5 de abril, às 18h30, lá no grupo, lá em Monte Santos. Então ele pediu para convidar os vereadores para estar participando, porque eles estão com bastante demanda para poder passar para nós. E eu peço a Vossa Excelência que já deixa organizar mais ou menos o carro aí na prefeitura para a gente poder estar aí nessa reunião. Quem se dispor, eu acho que vai ser de grande valia, tá? Aí Então, quem estiver disponível. bem lembrado, vereadora. Eu só não comuniquei essa reunião porque eles ficaram de confirmar comigo a data. Não, aí vai Mas vamos confirmar deixar mesmo. pré-programado. Só para todo mundo aqui já ficar mais ou
Claro, com certeza. Vamos fazer compromisso? Dia 5 de abril. Vai dar na quarta-feira. 5 de abril. Aí você confirma com eles que vai ser dia 5 mesmo, que vai dar. Certo. Eu vou só. Provavelmente eles vão mudar. No final da reunião hoje, eu vou estar passando informações para você, mas eu acho que vai chocar com a agenda. Não, mas aí você combina com eles. Claro, só com para o certeza. pessoal saber que eles estão solicitando a presença da Câmara. Com certeza, não. Bom? De toda forma, muito obrigado, vereadora. Na Câmara itinerante. Pela mais lembrança. uma vez. O projeto, então, está passando agora para a segunda votação. O vereador que aprova afirmar isso como está, quem for contrário se manifesta. Projeto de lei número 09/2023 foi aprovado por unanimidade e segue para o Executivo. Passando para a terceira parte, os atos finais, comunicados e avisos da mesa diretora, informo aos vereadores e vereadora que a pauta para a 8ª reunião ordinária, prevista para ocorrer no dia 28 de março de 2023, encerrar-se-á no dia 27 de março de 2023, às 16 horas. Determina ao primeiro secretário que proceda a leitura e distribuição às comissões competentes dessa Casa dos projetos de lei número 15, 16 e 17 de 2023. Projeto de lei 15/2023 altera o parágrafo único do artigo 5º da lei número 2.930, de 30 de novembro de 2022. Projeto de lei 16/2023 dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Projeto de lei 17/2023 autoriza a promoção de remanejamento de recursos de uma unidade orçamentária para outra. Muito obrigado, senhor secretário. Visando contribuir para o pleno exercício do mandato, bem como o benefício do interesse público, consulto nominalmente os vereadores para o uso da palavra, que será concedida pela ordem de solicitação. Vereadoras, só um aviso antes de Vossa Excelência utilizar a palavra. Hoje, aqui na Câmara Municipal, a Escola Legislativa realizou, nessa data, o lançamento oficial do Parlamento Jovem 2023. Estive presente aqui na parte da manhã, onde estiveram presentes, na primeira oficina, com o tema Jovens e Mercado de Trabalho, e estiveram presentes aqui hoje cerca de 30 alunos, cerca de 20 alunos e são esperados cerca de 30 para a próxima edição. Na verdade, 12 alunos hoje e 30 para a próxima edição, que será no dia 29 de março, semana que vem, aqui na Câmara Municipal. Então, convido aos vereadores que queiram estar vindo aqui, no dia 29 de março, teremos aqui a segunda reunião do Parlamento Jovem, que será anunciado também no site da Câmara, horário e tudo mais, para os novos colegas ficarem por dentro. No próximo dia 28 de março, a Escola Legislativa receberá aproximadamente de 60 alunos da rede estadual de ensino, aqui no Poder Legislativo, que serão os alunos lá de São José dos Salgados, para tratar do tema Poder Legislativo e também sobre a justiça e moral. Informamos que até a presente data também foram realizados 65 atendimentos previdenciários na Câmara Municipal pela Escola do Legislativo. Essas informações foram atualizadas hoje, dia 21 de março de 2023, pelo diretor da Escola Legislativa, Sr. Marcos Fonseca da Silva. Gostaria também de informar aos novos colegas vereadores, por uma questão de ordem, está entrando hoje nessa casa, em distribuição, o projeto 17, que trata sobre... Peça ali, senhor presidente. Senhor secretário. Senhor secretário. Que trata sobre o Conselho Tutelar, o CMDCA. Esse projeto... Não, 16, perdão, secretário. O projeto 16, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança, do adolescente e da outras providências. Esse projeto, estive em conversa com o diretor da assistência social, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, ele constitui-se como uma sucessão de atos administrativos praticados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, previstos na Lei Municipal, no edital de convocação do certame. Certo? A base legal, contida nos artigos
132 e 140 do Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069 de 1990, com modificações introduzidas pela Lei número 2.696 de 2010 e a Lei número 13.524 de 2019, além da Resolução número 231 de 2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, publicados a partir da convocação do Grupo de Trabalho do Conselho Tutelar Nacional do Ministério Público, com vistas ao aprimoramento do processo de escolha, tornando mais seguro e transparente. Neste particular, deve ser ressaltado que a Resolução número 231 de 2022 do CONANDA, que revoga a Resolução 170 de 2014, traz diretrizes nacionais acerca do processo de escolha dos conselheiros tutelares, as quais deverão balizar o Poder Legislativo em âmbito municipal. Por ocasião da discussão do projeto de lei que institui os conselhos tutelares do município, dessa forma, caso verifique um conflito aparente na resolução nas leis municipais vigentes, segundo a parte da doutrina e jurisprudência, esta última prevalência na medida em que deve ser reconhecidas a competência de autonomia do município para legislarem sobre os assuntos de interesse local, no caso, o que dispõe nessa lei. Em resumo, o resto aqui é só citando o que foram modificados nas leis. Com essa lei municipal, que foi criada em 2002, através da Lei de Criação 1976 de 2002, alterada pelas Leis Municipais 1983 de 2022 e pelas Leis 2010 de 2005 e 2019 de 2005, teve mais alterações após essa data. Portanto, se faz necessário, em caráter de urgência, a aprovação deste PL para que o CMDCA possa cumprir um calendário federal e conseguir publicar no mês de abril, sendo 6 meses antes da eleição que será realizada no dia 1º de setembro de 2023. Então, devido a essa análise feita, inclusive pela diretora de Assistência Social, que entrou em contato com a Câmara, eu gostaria de solicitar das comissões competentes que irão analisar esse projeto, a Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Assuntos Públicos Municipais, se consigam fazer essa reunião antes da próxima reunião ordinária, que se dá na terça-feira que vem, para que possamos, na próxima terça-feira, em caráter especial, que infelizmente em alguns casos exigem estar apreciando esse projeto com uma certa urgência, tendo em vista que se fôssemos seguir os trâmites legais, íamos demorar aí cerca de 15 dias no mínimo para que isso seja aprovado e sancionado. E nós temos até 1º de abril para que isso esteja aprovado por essa casa e seja sancionado pelo Executivo. Então conta aí com os presidentes das comissões referidas para que nessa semana possamos aí estar, ou na segunda-feira que vem, fazendo essa reunião. E mais um aviso, antes de passar a palavra para a vereadora Débora, que é a questão que vai bater com a agenda dessa reunião. No dia 5 de abril, ficou pré-agendado a Câmara Itinerante, que será feita lá em Estivas, com a Secretaria de Educação e o Prefeito, com a presença dos dois, que foi um anseio da população de lá. Então, vamos ver essa questão da agenda, se conseguimos, ou em uma ou em outra, tentar remarcar, para que possamos estar presente em ambas. A outra não marcou. Não marcou ainda? Sim, claro. Então, aí assim que confirmar a agenda, eu vou fazer a portaria publicante, tem que ser feita antes, a Câmara Itinerante, será a estreia dela no município, né, a primeira edição, por isso a necessidade de estarmos aí marcando com uma certa antecedência e com um prazo para organizarmos. Por isso foi marcado no dia 5 de abril, para que possamos aí estar indo na comunidade de Estivas, no qual eu prometi aos moradores que nesta reunião eu daria para eles aí um parecer. Muito obrigado a todos aí pelas palavras e antes de encerrar, novamente, gostaria de agradecer a presença ontem do deputado estadual Eduardo Azevedo, que veio nessa casa, do comandante Emerson, do delegado Wesley, que ontem tivemos aí a audiência de segurança pública solicitada pela vereadora Débora, na qual parabenizo pela atitude, na qual foi de grande valia para o município, inclusive conseguimos aí vários recursos para o município, inclusive uma viatura e 2 motos para a Polícia Militar. Está aí o meu abraço ao deputado, ao comandante, ao delegado e aos outros membros e autoridades presentes.
Muito obrigado a todos. Passando a palavra agora para a vereadora Débora. Senhor presidente, eu gostaria só de levantar uma situação que eu fui procurada esses dias novamente pelos servidores, dessa vez em relação ao processo seletivo. A prefeitura, vira que mexe, ela faz processo seletivo tanto para a área de educação como para a área de saúde. E o pessoal está se sentindo desrespeitado. Por quê? Quando vai fazer o processo seletivo, às vezes a pessoa já tem um emprego, já está trabalhando, ela perde o dia de serviço, ela tem que correr atrás de um monte de documentos, né? Ela perde praticamente o dia todo. E depois a pessoa acaba sendo reprovada, né? Às vezes aquela reprovação nem está lá delimitada no edital, né? Não existe motivo aparente, às vezes a pessoa tem todos os requisitos e simplesmente é reprovada. Aí você vai olhar no edital, a pessoa vai entrar com recurso, tem edital que nem prazo para recurso não tem. De tão confuso que é. Então eu queria orientar as pessoas que vai fazer um processo seletivo, ela, de cara, ela lê o edital, ela viu que tem uma coisa de errado, ela impugna o edital, né? Porque lá na frente, isso pode ser exatamente. Outro fato que acontece, o edital é tendencioso. Um dos editais, eu não sei se é da educação ou se é da saúde, pede currículo. Como que você faz um edital, processo seletivo e pede um currículo? Currículo você pede uma empresa privada. Prefeitura, a pessoa vai ter classificação, pontuação pelo que ela já fez, pela profissão, o tempo de serviço, pelas graduações que ela tem. Não precisa de currículo. Para que currículo? Né? Totalmente necessário. Então, assim, tem várias situações no edital que são contraditórias, né? O edital não é claro. Aí acontece que, no finalzinho, o processo seletivo é feito, tem a classificação e as pessoas não são chamadas. Aí existe um contrato por fora de outra pessoa que não está na lista de classificação. Então, mais uma vez, os profissionais da prefeitura, as pessoas que se dispõem a prestar um serviço, elas estão sendo desrespeitadas. Inclusive, teve a gente está com um caso ali, ó, das meninas lá do pronto atendimento, a questão do concurso, novamente, né, a mesma história. Um funcionário foi exonerado, porque ele pediu para sair, fez a portaria, fez retificação da portaria por causa de data. Ele foi exonerado com o cargo de técnico de enfermagem. O técnico não existe o auxiliar. Ele foi contratado, porque eu fiscalizei aqui, ele foi contratado como auxiliar, ele pediu exoneração, ele pôs lá técnico de enfermagem. A pessoa que fez a portaria não sei se não leu, se não entende, se não entende o que acontece dentro da prefeitura. Né? A pessoa que leu não percebeu que existia, não conferiu, na verdade, que não é aquele cargo, que o cargo que ele foi exonerado era de auxiliar, teve que fazer outra portaria para poder exonerar o funcionário. Então, assim, a gente está vendo, eu não sei se eu estou ficando doida ou se ninguém vai fazer nada e se vai ficar tudo por isso mesmo. Existe um desrespeito enorme na relação de prefeitura-funcionário. Em todos os segmentos. É desvio de função. Todo santo dia a gente vê a mesma situação. Desvio de função, excesso de contrato. Para começo de conversa, eu conversando com o procurador, a Constituição Federal, ela não permite essa quantidade de contrato. Os contratos são inclusive nulos. Corre-se o risco da pessoa entrar na justiça e o juiz falar assim, não, esse contrato aqui é nulo, não existe. Ele não pode existir. De imediato não pode existir. Então, assim, é um atropelo um atrás do outro, uma falta de respeito. As meninas ali, vocês já receberam as horas extras de vocês do ano passado? Recebeu? Porque até pouco tempo não tinha recebido, né? Hora extra do ano passado. Então, gente, o que está acontecendo? Aí o pessoal trabalha insatisfeito, gente que corre atrás, que quer trabalhar
às vezes tem uma boa classificação, tem todos os requisitos, preenche os requisitos, não é chamado, por quê? Porque tem que ter a panelinha, é tudo panelinha. Então a gente precisa de tomar conhecimento dessas coisas, e a população também, porque essa questão de relação prefeitura-funcionário já está ficando chata já. Né? Eu trouxe essa situação aqui porque eu tenho sido muito procurada em relação a isso. Pessoas que estão lá em primeiro lugar no processo seletivo, eles fazem o processo seletivo hoje, mas já contratou pessoas para aquele cargo do processo seletivo há 10 dias. Eles soltaram um processo seletivo para a saúde, que parece que foi início do mês, e contrataram uma pessoa no dia 23 do mês anterior, ou seja, 7 dias antes do processo seletivo. Então, para que faz a porcaria do processo seletivo? Aí coloca lá, vagas para possível contratação. Mas por que contratou os outros sem processo seletivo? Não dá para entender. Né? Então, assim, eu acho que deveria existir uma fiscalização, eu não sei para onde a gente vai mandar isso, mas é só para deixar o senhor ciente do que está acontecendo, porque eu, sinceramente, acho que isso é revoltante. Eu acho que as coisas têm que ser tratadas, todas as pessoas têm o mesmo direito, têm que ser tratadas com igualdade. Mas por causa da panelinha, por causa dessa picuinha de colar a gente puxa saco lá dentro, ou a gente vai ficar caladinho, não vai contar nada que está acontecendo de errado, aí fica nessa situação. E põe a gente como vereador nessa situação que a gente está. Porque a gente não tem poder de nada, a gente não define nada, a gente não resolve nada. Né? E aí a gente fica aqui dando uma ponta de faca, enquanto eles lá fazem o jeito que eles querem. E joga a culpa na gente aí. Né? Então é só um desabafo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Débora. Também recebi diversas, tinha dito que todos os vereadores demandas nesse sentido, inclusive não, a situação dessas meninas aí das enfermeiras, mas porém, como a gente comentou anteriormente, infelizmente não tem projeto nessa casa para a gente montar, projeto foi retirado. Então, assim, o Poder Legislativo está de mãos atadas para tentar uma solução para vocês. No caso, vocês têm que cobrar que o Poder Executivo mande para essa casa um projeto para que assim nós possamos ajudar vocês. Infelizmente, hoje essa é a realidade. O Poder Legislativo não tem nenhum projeto aqui desse sentido para que nós possamos votar. Assim que o projeto chegar, aí nós podemos convocar vocês, debater, discutir. Como eu já havia dito anteriormente, vários enfermeiros e enfermeiras que estiveram aqui, enquanto não tivermos um projeto, não conseguimos fazer nada para estar ajudando vocês. Passando aí a palavra para o vereador Sebastião, que solicitou. Presidente, sua pessoa, a gente cumprimenta todos os colegas vereadores, vereadora. Cumprimentamos hoje a Andréia, que está substituindo Denise, que é nossa intérprete de Libras. Agradecemos, Andréia, a presença. E cumprimentamos o Juninho, que hoje está fazendo o serviço do Dr. Bruno, né, assessor de comunicação. Cumprimentamos a todos presentes aqui no plenário, em especial os nossos profissionais da saúde, né, que desde o ano passado vem-se na batalha, e nós temos certeza que terá um final feliz através do diálogo, do pensamento positivo, dará tudo certo. Esperamos nós, né? Tenhamos fé. E gostaria também de cumprimentar a todas as pessoas que neste momento nos acompanham através das redes sociais, desejando a todos uma boa noite. Senhor presidente, só gostaria de destacar o documento que recebi da professora Maria Beatriz Rocha Costa, lá de São José dos Salgados, da Escola Estadual, isso, que virão aqui semana que vem, né, dia 28, ao qual já convidamos todos os nossos colegas vereadores que puder participar desse projeto bacana dos nossos alunos lá da escola, que será às 14 horas, a partir das 14 horas. É o projeto Cultura de Paz e Convivência Democrática 2023. Tema: Cidadania e Democracia na Escola Melquides Batista de Miranda. Alunos ensino fundamental, 8º e 9º ano e 3º ano. Área de conhecimentos, ciências humanas, envolvendo os professores da área e das demais áreas de conhecimento. A justificativa: o trabalho com os estudantes é fundamental para que eles no futuro se interessem pela vida política
busquem conhecimento sobre seus deveres, direitos e organização dos poderes políticos. Eles são o futuro da nossa cidade e país. Quanto mais conseguimos transformá-los em cidadãos politizados, com conhecimento acerca do mundo, melhores frutos iremos colher com o passar dos anos. Então, um projeto extenso, é bacana demais. O nosso assessor jurídico e o nosso assessor contábil ficaram encantados com o projeto dos alunos da escola Euclide Batista de Miranda, onde temos que agradecer os professores, a escola, né? A escola em si, isso. Quem enviou foi a professora Maria Beatriz Rocha Costa, e temos lá hoje a diretora Fran. Então, desejamos aí sucessos aos nossos alunos e parabéns a eles pelo brilhante projeto. A professora Maria Beatriz e a diretora Fran. Parabenizar aí, né? A Câmara Municipal parabeniza aí esse projeto, essa iniciativa, né? E que tenhamos mais projetos assim em Carmo Cajuru, porque os jovens de hoje, amanhã, poderão, com o futuro, poderão estar aqui representando o nosso município, e eu acredito que devem participar, né? Se interessar mais por política. Muito obrigado, secretário, parabéns aí à Escola de São José de Salgados. Antes de passar a palavra para alguns vereadores que gostariam de fazer o uso da palavra, gostaria de perguntar ao presidente da comissão especial para que irá tratar sobre o assunto do projeto de lei complementar 04/2022, vereador Ricardo, se já temos alguma data para a audiência pública ou como estão os andamentos da organização. Com a palavra, o presidente Ricardo. Senhor presidente, é oportuno a lembrança aí, sobretudo nesse momento que tivemos audiência pública aqui na Câmara ontem, a respeito de segurança pública. O pedido havia sido feito anteriormente, já estava com data marcada por questão de disponibilidade do Coronel Hermes e outras autoridades da Polícia Militar e da Polícia Civil. Foi ontem, foi interessante, né, ter uma participação popular razoável, teve uma participação das autoridades boa, inclusive foi um momento de discussão de que muito válido, sim. Estávamos esperando essa audiência ontem para realmente não se misturar com datas e, inclusive, o convite à população, as pessoas confundirem uma audiência com a outra. A comissão já reuniu, definimos a composição dos membros da comissão, no qual o vereador Sérgio ficou como membro da comissão, o vereador Antônio como relator e eu fiquei como presidente da comissão. Já hoje, no dia seguinte à audiência de ontem, a gente já está procurando data com as pessoas que são cruciais para a realização dessa audiência. Como o projeto visa, de autoria do Executivo Municipal, do Prefeito Municipal, visa está passando a coleta de lixo, que hoje é responsabilidade do Executivo, para o SAAI, não tenho dúvidas que o autor do projeto precisa estar presente aqui para ouvir a população e estar prestando esclarecimentos. E também a parte técnica e diretoria também do SAAI, para estar prestando também esclarecimentos à população. O SAAI, a gente já tem a confirmação de datas disponíveis. A primeira data que a gente tentou aí, que era dia 12 e 13 de abril, infelizmente para o prefeito não é possível. Ele vai estar em São Paulo, não vai estar aqui no dia 12 e 13 não. A semana antes é Semana Santa, a gente é uma semana mais curta e também para as pessoas estarem participando à noite, com a população que a gente tem maioria católica, eu acho que também não seria interessante. Estamos tentando datas aí, acredito que até na próxima reunião, no máximo, a gente vai ter a confirmação para estar efetuando os convites, efetuando a divulgação ampla em todos os meios de comunicação, jornais, rádios, os convites a todas as autoridades. Abro um parênteses aqui para dizer que eu acredito que a gente vai ter uma participação popular boa. Muitas pessoas têm procurado, se manifestado a respeito do projeto, um projeto que, se vier a ser aprovado, mexe com o dia a dia das pessoas, mexe com o bolso das pessoas, o valor a ser pago sobre a questão da coleta de lixo. Muito provavelmente será na semana do dia 17 ao dia 20 de abril, até na próxima reunião, aí com antecedência aí superior a 20 dias, a gente vai ter essa data para estar comunicando e começar a ampla divulgação, que eu repito que precisa de ser bastante espessa mesmo para estar comunicando a população e ninguém
deixe de participar quando não está sabendo da audiência pública. Obrigado. Muito obrigado ao vereador, presidente da comissão, Ricardo. Então, fica aí a comissão já com seus membros definidos. Em breve teremos aí a data da audiência pública. Inclusive, vereador Ricardo, o pessoal confundiu a audiência de ontem. Não vão confundir, confundiram. Muitos estavam combinando de vir aqui ontem pensando que era da coleta de lixo. Inclusive, a minha esposa divulgou que era da coleta de lixo. Muitas pessoas confundiram realmente a audiência de ontem. Realmente foi sábio da sua parte em esperar passar essa audiência para estar marcando aí essa próxima audiência pública. O vereador Antony pediu a palavra. Com a palavra, o vereador Antony. Senhor presidente, eu gostaria de me dirigir nesses minutos finais aos enfermeiros e técnicos que se encontram aqui hoje. Com mais uma vez, a gente tem que falar dessa questão a respeito da mudança de nomenclatura do cargo, a respeito da valorização dos nossos profissionais da saúde na cidade. Eu acho que chega a ser vergonhoso, chega a ser constrangedor, é vergonhoso para o município, é constrangedor para a gente, toda vez que essa questão é trazida para cá e nós não conseguimos, infelizmente, resolver esse problema. Ademais, afinal de contas, não depende só de nós também. Mas é preciso que a gente, juntos, acho que esse vai ser o caminho, juntos a gente provoque e também faça pressão no executivo para que ele corrija, para que ele de fato solucione esse problema. Eu não sei, não tenho fórmula mágica para poder resolver isso, mas pensando em alternativas, talvez a gente na próxima reunião possa aprovar uma moção de repúdio a essa situação calamitosa, que toda vez a gente vê situação de constrangimento de servidores, constrangimento de funcionários da Prefeitura Municipal, a gente aprovar uma moção indicando para o Executivo que a gente não vai mais tolerar a situação, a gente não aceita mais esse tipo de coisa que chega para nós. A gente precisa que o concurso seja respeitado. A gente precisa de uma resposta definitiva de uma coisa tão simples, que é a questão de nomenclatura de cargo, seja de fato resolvida definitivamente, e o Executivo fica postergando, fica adiando essa resposta, e a gente não consegue dar essa solução para a sociedade. Então, eu acho que juntos, a gente, na próxima semana, essa proposta, que veio trazer uma moção na próxima semana, para que a gente, juntos, convide todo o cenário, que seja uma iniciativa da casa, que a gente possa cobrar esse Executivo e possa resolver esse problema definitivamente. Eu acho que esse vai ser o caminho, a gente fazer pressão na cara. No mais, eu gostaria de deixar aqui registrado, dirigindo ao prefeito Edson, ao governador Zema e ao presidente Lula, que pague o piso da enfermagem, pague o piso nacional da enfermagem. Não, a gente não quer saber quem, os enfermeiros não querem saber quem, mas que resolvam e que cumpram essa determinação constitucional que é direito desses trabalhadores. Direito dos enfermeiros, direito dos técnicos receberem o que lhes é devido. Então, presidente Lula, governador Zema, prefeito Edson, paguem o piso da enfermagem. Essa é a nossa mensagem. Nesse mês teve mobilizações nacionais, manifestações, protestos em todo o país, dos enfermeiros, pedindo que os estados e municípios cumpram essa determinação. Então, tem esses entraves aí, entraves jurídicos, mas eu espero que, fazendo pressão de toda a sociedade, em nível municipal, estadual e nacional, a gente consiga fazer com que, finalmente, os enfermeiros possam ter remuneração justa. Obrigado. Pela questão de ordem, o vereador Sebastião solicitou a palavra. Com a palavra, o vereador Sebastião. Presidente, obrigado pela questão de ordem. Em cima da fala do nosso colega, vereador Antony, concordo com as falas do mesmo. Não concordo com uma das falas, com todas as outras sim, mas não com a questão da função, porque entendo eu que nós não precisamos mais de papel, pelo contrário, nós precisamos de ação. Nós vamos aprovar uma moção aqui de repúdio, será encaminhada ao prefeito, é um papel a mais. Eu acho que nós temos que ser mais evisivos e já na próxima terça-feira, senhor presidente, ou o mais rápido possível, de acordo com a agenda do prefeito, é claro, da secretária de saúde, reunir aqui nesta casa com todos os profissionais, com o Sintran, ou com o prefeito, com a secretária, porque o que acontece? Nós não podemos julgar responsabilidades para os profissionais de saúde
para estar pressionando, para estar conversando o prefeito. Nós temos que fazer isso, nós temos mais acesso até o prefeito. Então, eu acho que a gente deveria fazer essa reunião em caráter de urgência, urgentíssima, para a gente botar um ponto final nessa história, que na verdade já virou uma novela, já tem desde o ano passado e diversos capítulos, hoje mais um. Até gostaria de pedir Vossa Excelência, senhor presidente, e a todos os nossos colegas vereadores, um pouquinho de paciência para, após a reunião, nós ouvirmos os profissionais, onde nos comunicou através do WhatsApp, que viriam aqui hoje para estar conversando com os vereadores. É uma conversa rápida, 5, 10 minutos, mas que nós já possamos traçar estratégias e procurar, junto ao executivo, junto ao secretário, um ponto final nessa questão que está ficando desgastante e, sem dúvida nenhuma, estressante para os nossos profissionais da saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Sebastião, nosso vereador secretário, pelas palavras. Eu solicito dos enfermeiros que fiquem aqui após a reunião para a gente estar debatendo, inclusive queria sugerir o mesmo. Aos vereadores, só mais uma informação, aqui toda hora vai surgindo mais informação. O superintendente de trânsito, Walter, gostaria de marcar com os vereadores uma reunião para estar se apresentando e falando sobre os trabalhos que ele está fazendo aqui em Carmo do Cajuru. Ele pediu para ver a agenda dos vereadores, quem possa participar, que seja ou na quarta ou na sexta-feira agora. Eu acredito que na sexta dá mais tempo para os vereadores se organizarem. A quarta está muito em cima. Então, assim, os 2 últimos dias que ele tem disponível essa semana para estar vindo aqui. Até que chamei ele para vir aqui hoje, porém, questão de agenda está muito complicada na terça-feira. E caso, eu vou confirmar aquele horário, envio no grupo dos vereadores para decidir se é um melhor dia ou algum dia que a gente possa estar convidando ele, que bata com a agenda. Infelizmente está complicada a agenda dele, para a gente estar aí debatendo com ele o assunto de trânsito de Carmo do Cajuru, que é muito importante. Como tem reunião na quinta de comissão, às vezes vai ter na quinta. Então, a questão de agenda, a quinta-feira ele não vai estar em Carmo do Cajuru. Ele está com a agenda assim, ele está trabalhando bastante, a gente vê notoriamente, ele está o tempo inteiro aí na rua, trabalhando, o vereador Sérgio sempre acompanhando, então assim, a agenda que está complicada, a questão de agenda. Mas eu vou estar comunicando no grupo dos vereadores sobre essa questão para a gente decidir uma data em comum para todos. Eu só estou aqui manifestando que eu mesmo gostaria de estar se reunindo com os vereadores. Presidente, rapidamente, na quarta-feira eu estou disponível. Na sexta, infelizmente, eu já estou com compromisso o dia todo e não vou conseguir. Eu gostaria demais de estar participando desta reunião, onde hoje mesmo tive demandas referentes ao trânsito, inclusive uma delas que não sabia. Fiquei chocado hoje com o acidente que teve abaixo aqui com o nosso amigo aqui, o Clécio, do supermercado aqui, não sabia, a esposa dele me comunicou, depois ele me enviou o vídeo. Nós precisamos sim discutir a questão do trânsito aqui de Carmo do Cajuru em caráter de urgência, mas gostaria de estar presente, mas na quarta sim, na sexta infelizmente não. Meu secretário, nós vamos estar combinando depois então essa questão de agenda com ele e com os vereadores. Eu disponibilizo no grupo lá para vocês as datas que ele está disponível, está vindo aqui na Câmara. Eu vou tentar agendar no dia que der para mais pessoas estarem presentes. Mais algum dos vereadores gostaria de fazer uso da palavra? Termina o primeiro secretário, que proceda a chamada final dos vereadores. Ângelo Santos Silva Contígio, presente. Antônio Alves Rabelo, Presente. Bruno Alves de Oliveira, Presente. Débora Nogueira da Fonseca Almeida, Presente. Emerson Lopes Miranda, Geraldo Luiz Barbosa, Presente. Rafael Alves Conrado, Presente. Ricardo da Fonseca Nogueira, Presente. Sebastião de Faria Gomes presente, Sérgio Alves Quirino, Presente. Wilson da Silveira Sará. Presente. E não havendo mais nada a se tratar, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta reunião. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.